Olá, bom dia a todos. Hoje nós iremos falar com o professor Felipe de Carvalho Victoria, que é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa e um dos coordenadores do projeto do Núcleo de Estudos Vegetais da Antártica. Boa tarde, professor. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, eu agradeço muito o convite de vocês, eu acho muito interessante essa iniciativa e estou aqui para contribuir no que precisar. Inicialmente, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Bom, eu sou biólogo de formação, fiz minha graduação no final da década de 90, me formei na Universidade Luterana do Brasil, uma bolsa de pesquisa própria da universidade, e desde que eu entrei na graduação fui de encontro com atividades de pesquisa nos laboratórios associados a essa instituição onde eu estudei e fui agraciado com uma bolsa para poder desenvolver toda a minha graduação dentro de laboratório, fazendo pesquisa. Então, nesse tempo eu conheci o professor Antônio Batista Pereira, que era coordenador de um projeto de pesquisa em ecologia de plantas da Antártica, e desde então venho me especializando com esses organismos para fazer estudos com potenciais biotecnológicos. Após concluir meu curso de graduação, eu ingressei no mestrado na Escola Nacional de Botânica Tropical, no estado do Rio de Janeiro, que é uma escola de pós-graduação associada ao Jardim Botânico Rio de Janeiro. Então, um instituto de pesquisa com diversos profissionais da área das ciências vegetais, e lá encontrei a oportunidade de trabalhar com ecologia de musgos da Antártica. Então, fiz um trabalho todo de mapeamento, observações sobre como essas plantas se desenvolviam na Antártica, e esse trabalho gerou minha dissertação de mestrado. No final do meu mestrado, com toda a bagagem de conhecimento que eu tive a oportunidade de experimentar durante a minha graduação e o meu mestrado, eu comecei a evidenciar que nós tínhamos, dentro dos musgos da Antártica, das espécies de musgos da Antártica, um potencial biotecnológico muito interessante, porque são plantas que são a parte da maior diversidade de plantas que nós temos na Antártica, e são plantas que estão sob um constante estresse abiótico. UV intenso, frio intenso, falta de recurso hídrico disponível o ano todo, porque durante grande parte do ano a água doce continental está congelada, e com isso deu um estalo assim, por que ninguém estudou ainda o potencial biotecnológico dessas plantas? Foi aí que eu procurei orientações nesse sentido e consegui ingressar no doutorado na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, dentro de um laboratório de melhoramento de plantas. Um laboratório onde nós tínhamos a maioria engenheiros agrônomos, mas o professor era bem aberto a trabalhar com questões de evolução e biotecnologia de plantas que não as plantas de interesse agronômico. Dessa forma, consegui unir toda a bagagem que eu tinha desde a minha graduação sobre o conhecimento de plantas da Antártica, e usei as plantas da Antártica como modelo de prospecção de produtos biotecnológicos vegetais. Após terminar meu doutorado, tive a oportunidade de conhecer a Universidade Federal do Pampa, a convite do professor Antônio Batista Pereira, o mesmo que foi meu orientador de graduação. Ele estava já colocado nessa instituição e estava com incremento de bolsas de pós-doutorado e com abertura de uma linha de pesquisa de ecologia antártica aqui na universidade. Antes de nós termos um curso de pós-graduação, os pesquisadores aqui dessa universidade começaram a estabelecer as linhas de pesquisas as quais poderiam gerar o programa de pós-graduação. Então, a convite do professor Batista, vim compor uma equipe de pesquisadores que acabaram gerando o Núcleo de Estudos de Vegetação Antártica em 2009, e esse núcleo vem desempenhando pesquisas com vegetais da Antártica, e não só da Antártica, também do Pampa, com o intuito de prospectar produtos de interesse biotecnológicos a partir de estudos de estresse abióticos em plantas. Isso é muito interessante. Isso remete à nossa segunda pergunta, que o senhor já respondeu uma parte na primeira, que é que o senhor é formado em Biologia, mestre em Botânica e acabou escolhendo um doutorado em Biotecnologia. O que foi que fez exatamente você escolher esta área? O que te chamou a atenção nela? Bom, eu venho de uma escola de pensamento onde a formação do recurso humano não está atrelada ao título. Ele constrói durante toda a sua trajetória acadêmica uma bagagem de conhecimento, de talentos, de características que façam desse pesquisador
alguém competente para desempenhar uma atividade de pesquisa com um determinado organismo, um determinado tema, determinada prática metodológica. Então, eu nunca me liguei muito ao título. Quando eu entrei na graduação, no final da década de 90, como todo biólogo que entra no curso de biologia, ele pensa em trabalhar com animais, com os bichinhos. Porém, naquele momento, a atividade de pesquisa que estava em maior desenvolvimento era a de recursos naturais com aplicação biotecnológica, principalmente em razão do desenvolvimento sustentável. No final da década de 90 teve um aumento desse termo na mídia, desenvolvimento sustentável. Então, esse grupo de pesquisa ao qual me inseri na graduação buscava, né, conhecimento da vegetação em busca de desenvolvimento sustentável. E aí entrou a Antártica, que eu acabei gostando, acabei me especializando, conhecendo, lendo muito sobre isso, e toda a trajetória eu fiz baseado no que eu poderia colaborar para a ciência da vegetação antártica, né? O que eu poderia colaborar trazendo produtos, informações, conhecimentos novos sobre essa vegetação na Antártica. Então, dessa forma, eu fui mais pelas oportunidades ao qual poderiam me satisfazer essa curiosidade, né, do ponto de vista de como é que as plantas da Antártica conseguem se desenvolver nesse ambiente, e com pesquisadores de renome que poderiam me dar uma abertura, né, na ciência, que eu pudesse desenvolver pesquisas tentando responder essas perguntas. O senhor é atualmente pesquisador-chefe do Núcleo de Estudos de Vegetação Antártica da Unipampa. Como é que você identificou essa oportunidade e o que atraiu voltar as suas atenções para a Antártica do ponto de vista do seu potencial biotecnológico? Bom, eu já fiz algumas colocações a esse respeito, mas acho que merece bem mesmo uma atenção detalhada de como surgiu essa ideia. Então, o Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica, carinhosamente chamado NEVA, ele surgiu de uma proposta de agrupar professores de diversas áreas dentro aqui da nossa instituição da Unipampa que pudessem colaborar com estudos aprofundados sobre biologia de plantas da Antártica. Então nós temos um professor que é da área de taxonomia, um professor que é da área da ecologia, e o meu expertise em biotecnologia me fez propor estratégias de pesquisa que a gente pudesse unir o conhecimento básico de como estão organizadas as comunidades vegetais, quais espécies de plantas fazem parte dessas comunidades vegetais e como essas plantas se adaptaram ao ambiente antártico, de forma a poder buscar informações sobre potenciais produtos biotecnológicos que nós podemos explorar, como por exemplo criopreservação, fotoprotetores a partir de produtos naturais, produtos vegetais, e diversas outras moléculas que ainda são desconhecidas e podem estar ocorrendo nessas plantas da Antártica. Sobre as suas diversas viagens ao continente antártico, teria alguma história interessante, engraçada, que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Olha, essa é uma pergunta interessante e os colegas que tiverem acesso a essa entrevista nas redes sociais vão entender o que eu estou falando. Na Antártica a gente tem uma máxima: tudo o que acontece na Antártica fica abaixo do paralelo 60, ou seja, tudo que acontece de lá, geralmente a gente não traz para cá, porque a gente vive em condições extremas, a gente fica muitos meses acampados, principalmente no nosso projeto, porque na Antártica tu tem a condição de ficar ou nas estações de pesquisa ou em acampamentos, em barracas. Como nós trabalhamos com vegetação, que está geralmente longe das estações de pesquisa, que já geram um impacto suficiente para ter pouca vegetação no entorno, a gente fica acampado praticamente dentro das comunidades vegetais. Então a gente está isolado. A gente fica às vezes 60 dias só vendo a cara dos pesquisadores que foram para esse acampamento. Então acontece muitas coisas engraçadas, grande parte por entretenimento, para a gente poder seguir a vida no isolamento. Mas todas essas conversas, elas ficam na Antártica. Isso é uma máxima que o pessoal fala, nada disso vem para cá, volta para o Brasil. E você que está em um contato bem direto com os alunos de biotecnologia, como você é a formação dos futuros profissionais de biotecnologia e os já formados? Essa é uma colocação muito importante nesse momento, principalmente no momento que nós vivemos no país atualmente, no contexto atual do nosso país, de que a formação de diversos profissionais, não só da biotecnologia, está extremamente ameaçada. Questões óbvias que nós temos cortes de recursos que vão influenciar diretamente as atividades didático-pedagógicas que são desenvolvidas em cursos de diferentes áreas.
mas o da biotecnologia me preocupa mais. Porque o curso de biotecnologia, não só da Unipampa, diversas universidades do país, elas têm uma atividade que é inerente da formação de vocês, que é o laboratório. Vocês dependem do laboratório para poderem fixar, conhecer e experimentar em quase tudo o que vocês veem na teoria da formação de vocês. Então vocês dependem do laboratório para atividades como básicas de biologia molecular, de análise de transcritos, de genomas, enfim, a parte de bioinformática. Depende de recursos para a parte de processos fermentativos, bioprospecção e, excetuando a parte de marketing e de empreendedorismo, praticamente todo o curso de vocês depende de laboratório. Para os laboratórios didáticos funcionarem, depende de recursos. Se nós temos cortes em recursos para a educação, provavelmente os cortes vão afetar toda a formação prática dos futuros biotecnólogos. Então eu acredito que, excetuando-se aquelas mentes que, por uma questão mais independente, que nós temos uma diversidade muito grande de pessoas na universidade, então excetuando aquelas mentes que têm uma capacidade de abstrair melhor as informações, a grande maioria dos alunos que se formaram num curso de biotecnologia até a final do ano passado vão ter visto muito mais atividades práticas do que os que estão para entrar agora. Então isso é uma coisa que me preocupa. Porém, é um curso muito forte, porque ele é um curso, de certa forma, bem específico. Fazendo um paralelo com a minha formação em biologia, apesar de eu não me considerar um biólogo completo, porque tem muitas coisas que eu nunca mais vi depois que saí da graduação, mas a minha formação de biologia, ela tem uma formação mais aberta. O estudante vê atividades desde a parte filosófica, da filosofia, da pesquisa, da antropologia, da história do homem, da história das plantas, da história dos micro-organismos, da história dos animais, a parte ecológica, a parte química, física do sistema, do planeta Terra, assim como vê muitas informações sobre sociologia, educação, pedagogia. Então é uma formação muito mais aberta, que pode ser bom se a pessoa souber aproveitar. Já a biotecnologia é muito mais específica. Vocês estão vendo, claro, vocês veem muita coisa de plantas, de animais, tem botânica, tem zoologia, tem anatomia, tem fisiologia humana, mas vocês estão muito mais preparados do ponto de vista de informações que estão recebendo para a prática laboratorial. Então vocês têm uma formação bem específica nesse sentido. E eu acho que temos que ter todo um movimento para que não se extingam ou não se reduzem as aulas práticas na formação de um biotecnologista. Vocês dependem muito dessa experiência para depois no mercado de trabalho poderem se defenderem, sejam na área acadêmica ou seja na iniciativa privada. Vocês têm que ter uma preparação para poder atender a demanda do biotecnologista atual no mercado de trabalho. Pessoal, aproveitem, independente da instituição que vocês estiverem, aproveitem as oportunidades. Se vocês têm um professor, um técnico, alguém dentro da instituição que está abrindo uma oportunidade de pesquisa, de extensão, de ensino, para vocês vivenciarem algo além do que vocês têm em sala de aula, peguem, aproveitem, que isso vai fazer a diferença de vocês como profissionais. Então aproveitem tudo, vivam a universidade. Nós temos, isso é mundial, já diversos colegas meus que estão em outras instituições no Brasil e no mundo, estão vendo que nós temos uma geração atualmente que está muito conformada. Teve as oportunidades, aproveitou as oportunidades, mas se conforma. Não sejam conformados, se conformem, queiram saber mais, queiram ler mais, queiram ir atrás de mais. Iniciativas como esta, da profissão Biotech, pode gerar, também instigar a curiosidade nos futuros biotecnologistas, principalmente nesses que estão entrando agora como seu primeiro curso de graduação, que fizeram o Enem agora e que ano que vem pode estar ou aqui na Unipampa ou nos diversos cursos de biotecnologia que nós temos no país. Bom, muito obrigado por essa entrevista. O senhor falou de maneira ótima sobre o curso e é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço e sucesso com essa iniciativa de vocês. Muito obrigado.